mais uma live de segunda-feira falando sobre depressão e ansiedade. É um novo quadro em que eu criei baseado na demanda da clínica, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, né, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, que o presidente é Paulo Vieira, onde tem ele é autor do Poder da Ação, Poder da Autorresponsabilidade, e eu também sou analista de perfil comportamental e empreendedor digital. Então, esse quadro, né, tanto falando sobre ansiedade e depressão, foi de acordo com o atendimento de psicologia. A demanda é muito grande na pandemia e a partir disso poder, né, criar algo, né? Na verdade, o meu objetivo era criar algo que pudesse informar e orientar essas pessoas nesse primeiro momento, né, para poder de fato minimizar esse sofrimento, que a partir de um segundo momento poder de fato procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra em algumas situações. E Manu, seja bem-vinda. Então, a partir desse primeiro momento de informação, você vai desfazendo alguns mitos na sua cabeça, e quando a gente não tem conhecimento, a gente pode prolongar um sofrimento. Então a minha proposta é realmente diminuir esse sofrimento, poder realmente dar um norte, o que você deve fazer. E hoje a gente vai estar falando sobre depressão em pessoa com câncer. A gente sabe que a questão do câncer ele tem várias somatórias, né, psíquica, que alguns vão dizer que o câncer é como se fosse um rancor, uma questão de não perdão, tá? Seguindo a linha, né, psicossomática dessa questão da psicologia. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre a depressão e como uma pessoa com câncer ele vai ver, né, e sentir todo esse processo. Então compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas estejam em contato, né, com esse assunto. O diagnóstico de um câncer muitas vezes pode levar a um quadro de depressão. Isso porque o paciente com tumor acaba percebendo a morte como algo mais próximo e muitas vezes tem dificuldade de encarar a situação com uma postura otimista. Então é muito natural uma pessoa que tem um diagnóstico, né, recebe o diagnóstico, ter essa questão, né, da morte, né? A morte fica muito mais próxima. E a morte, na verdade, a morte ele tem, de uma certa forma, hoje em dia, um tabu que a gente não fala muito, porque significa um fim de algo. Então, quanto menos eu falar sobre isso, melhor. Eu não vou lembrar desse fim, enfim. Então, a partir disso, por outras linhas teóricas, eles vão falar que você fale sobre isso, que isso se torne algo natural, apesar que, né, é algo que ninguém gosta, né, remete a perdas. Então, mas que isso esteja presente no seu dia a dia em termos de conversa, para que isso não seja um tabu. Como resultado, a depressão é transtorno psiquiátrico mais comum em paciente com depressão, com câncer, ocorrendo entre 22% a 29% dos casos. Essa variabilidade pode estar associada ao local do tumor,
estágio clínico, dor, funcionamento físico limitado e suporte social. Você que conhece alguém que passou pelo diagnóstico de câncer, você pode passar essa live também, né? Faça isso, é uma contribuição, seja esse vetor de mudança para essa pessoa também. Em razão de uma visão pessimista da sociedade, o paciente oncológico acredita que a cura é algo raro e de difícil alcance. Mesmo após a cura, existe um sentimento de vulnerabilidade de quem enfrentou o câncer. Isso porque existe a possibilidade de reincidência. A apreensão em relação à doença, somada à rotina, né, de tratamento, leva, em muitos casos, à depressão. Os idosos possuem um risco maior de adquirir um transtorno, enquanto os jovens são mais propensos a desenvolver a ansiedade. Eu falei que o nome desse quadro é falar sobre ansiedade e depressão. Vai ter dias de live que eu vou falar um pouco mais de depressão, vai ter outros dias que eu vou falar um pouco mais de ansiedade. Mas as duas coisas acabam se associando em alguns quadros clínicos. O tratamento com antidepressivo é efetivo e melhora a adesão ao tratamento oncológico. Além disso, os medicamentos para combater a depressão reduzem efeitos adversos, como náuseas, dor e fadiga, e de quem sofre com câncer. O tratamento prévio com antidepressivos também pode ser aplicado para minimizar sintomas depressivos induzidos pelo interferon alfa, químico que combate os tumores. Além dos fármacos, técnicas de relaxamento, terapia individual e em grupo também podem ser utilizadas. Essas práticas auxiliam na redução dos sintomas depressivos e de estresse em paciente com câncer. A presença de dor e o uso de quimioterapia, por exemplo, são fatores de risco para a depressão. No entanto, ambos dificultam a identificação do transtorno, por afetarem naturalmente o psicológico dos pacientes. Por essa razão, ainda é um desafio para o médico que atende paciente com câncer perceber a necessidade de tratamento para a depressão. Então, só para deixar um pouco mais claro, o próprio processo da quimioterapia, ele pode deixar alguns resquícios, alguma coisa que não identifique a questão da depressão. Então pode se tornar um pouco mais desafiador o diagnóstico da depressão. A relação da dor do câncer e a depressão. A dor não controlada proveniente do câncer dá origem a alguns sintomas psiquiátricos. Por exemplo, ansiedade aguda, insônia, depressão com desespero, agitação, irritabilidade e raiva. Assim, pacientes oncológicos com alta intensidade dos sintomas dolorosos costumam ser mais diagnosticados com depressão. Cerca de 33% daqueles que apresentam mais dor ficam depressivos. Contrapartida, 13% daqueles que não sofrem tanto com a dor proveniente do câncer enfrentam a depressão. A depressão associada à quimioterapia. Se você tiver alguma dúvida, compartilha também essa live. Se em algum momento após a live você quiser tirar dúvida, manda mensagem no meu direct, eu vou estar aberto, né? Para mim vai ser uma honra tirar suas dúvidas nessa direção. A depressão associada, né, à quimioterapia. As síndromes depressivas podem ser uma consequência das terapias antineoplásicas, né? Plásicas, conhecida mais comumente como quimioterapia. O exemplo disso é que 21% a 58% dos pacientes que são tratados com interferon alfa sofrem com transtorno. Então, a quimioterapia
ela, de certa forma, ela pode ter um peso nesse processo. Além desse medicamento, estudos apontam que a depressão pode ter relação direta com o uso do interleucina 2, procarbazina, asparaginase, né? Vinplastina e vicristina, tamoxifeno e ciproterona e outros quimioterápicos e corticoides, né, que pode estar presente nesse processo também. Ativação de citocinas pró-inflamatórias, fator alfa e interleucina 1 e o 6 acontece após a terapia com interferon. Ela acontece em resposta à destruição de tecidos pelos tratamentos radioterápicos e quimioterápicos. Essa ativação é o principal mecanismo biológico relacionado ao sistema de anedonia, anorexias e inibição do interesse social. Em consequência, né, disso, esse comportamento é frequentemente observado em pacientes com câncer e descrito como um comportamento da doença. Sintomas depressivos podem ser específicos, como alterações do humor, ansiedade e queixas cognitivas. Entretanto, também pode se manifestar como uma síndrome neurovegetativa, sintomas de fadiga, anorexia, dor, retardo psicomotor e com a superposição das síndromes em muitos casos. Em outros efeitos neuropsiquiátricos, induzido com o uso do interferon alfa, inclui o estado de confusão agudo, que se desenvolve rapidamente após o início das altas doses do medicamento. Além disso, pode desenvolver síndrome depressiva, que acontece de forma mais lenta durante semanas, meses de tratamento. Também ocorre casos de quadro maníacos, caracterizado por irritação e agitação, e menos frequente a euforia. Compartilhe essa live, curte essa live, para que mais pessoas possam se beneficiar disso. O risco de depressão varia de acordo com o local do tumor. As taxas de pessoas com câncer que desenvolvem depressão varia de acordo com a localização da neoplasia. Por exemplo, em casos de câncer de pâncreas, a prevalência de depressão é em torno de 21%, segundo estudo publicado na Revista Brasileira de Cancerologia. Em comparação, a publicação mostrou que as estimativas de casos de depressão ao câncer de cabeça e pescoço variam entre 6% a 15%. Por outro lado, em relação ao câncer de mama, as taxas de depressão variam de 10% a 20%. As mulheres já possuem mais risco de desenvolver depressão do que os homens naturalmente. A probabilidade para desenvolver o transtorno é mais acentuado no primeiro ano após a identificação do tumor, principalmente em mais jovens. Apesar das variáveis, os estudos não apontam o porquê de alguns locais oferecerem maior propensão ao transtorno. A dificuldade de diagnosticar a depressão em pacientes com câncer. A depressão em pacientes com câncer frequentemente não é tratada porque não é realizado um diagnóstico. A incerteza sobre o diagnóstico e o tratamento, o tempo às vezes ilimitado para investigar questões emocionais e os custos do tratamento oncológico são alguns fatores que podem se tornar uma barreira para a identificação e tratamento do quadro de depressão. Além disso, a própria natureza da síndrome depressiva inibe a procura de cuidado, porque sentimentos de desvalia e desespero interferem na capacidade dos pacientes de avaliar a distorção emocional e cognitiva decorrente da depressão, muitas vezes atribuída ao câncer. Um outro ponto que é especialista em saúde mental
frequentemente trabalham separados dos oncologistas. Isso acontece tanto pela organização e localização do serviço de saúde, como pela dificuldade de cobertura de seguro de saúde. Como resultado dessa falta de sincronia entre os profissionais, pode haver um aumento de sofrimento humano em casos, piora das manifestações do câncer e prejudicar a adesão e a resposta dos tratamentos. Porém, a maior barreira para o tratamento da depressão em relação ao paciente com câncer provém da confusão entre morbidade do transtorno depressivo maior e a comparação com outras fontes de tristeza desse paciente. Os diagnósticos psiquiátricos de transtorno de ajustamento e distimia também pode dificultar o reconhecimento do transtorno depressivo maior. Os pacientes atribuem a disforia vivenciada por eles ao conhecimento do diagnóstico de câncer e as dificuldades dos tratamentos. Compartilhe essa live, curte essa live. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, uma visão, uma história que você tenha ou alguém que você conhece, você pode compartilhar aqui na live para que o seu aprendizado, o seu relato seja aprendizado para as outras pessoas também. O tratamento da depressão para quem tem câncer. Os pacientes com câncer fazem uso de diversos medicamentos, toleram poucos efeitos colaterais e necessitam de rápida resposta para o alívio dos sintomas. Nos últimos anos, o tratamento dos transtornos psiquiátricos, Noélia, seja bem-vinda, em pacientes de câncer foi ampliado, com maior disponibilidade de psicofármacos. Esses medicamentos, além de aliviar sintomas psicológicos, melhoram a náusea, vômito, a dor, a fadiga, que frequentemente acompanham o câncer. Uma nova abordagem envolve o uso de antidepressivos para prevenir o desenvolvimento da depressão. Em pacientes recebendo medicamentos conhecidos por causarem sintomas depressivos graves, então, para isso foi realizado um estudo controlado com placebo. A paroxetina foi administrada em paciente com melanoma maligno antes do tratamento com altas doses de interferon alfa. O desenvolvimento de sintomas depressivos graves foi observado em 11% dos pacientes que estavam utilizando a paroxetina e em 45% do grupo utilizando placebo. Essas taxas correspondem aos resultados observados nas 12 primeiras semanas de terapia com a interferon alfa. A descontinuação do uso de interferon em decorrência da depressão grave e neurotoxicidade foi observada em 5% dos pacientes, tomando paroxetina, comparados com 35% do grupo tratado com placebo. Um aliado na hora de prescrever o tratamento para depressão é o teste de farmacogenético, com essa questão genética, isso facilita um pouco essa questão do discernimento, qual o melhor tratamento para essa pessoa. O exame analisa os genes do paciente e busca prever como o organismo deve reagir a 79 diferentes medicamentos. Portanto, diminui a chance de prescrição de fármaco que gere efeitos colaterais ou que não tenham eficácia. Então, isso é muito fácil, Você busca, você coloca no Google, por exemplo, o teste genético realizado pelo GNTech, no Brasil. Eles vão mostrar em relação a como faz essa questão do teste, aonde fazer, como fazer. Então, em relação a isso, se você sofre de algo do tipo, tanto câncer ou depressão, associado, que o tema de hoje é depressão em pessoa com câncer,
Se você conhece alguém, compartilha essa live. Então, esses cuidados, né, é bem interessante a gente ter. E em relação a dificuldade de saber se existe a depressão do próprio quimioterapia que a pessoa ela passa, ou se a decorrente do câncer ela começa a desenvolver a depressão. Existe esse desafio. Mas, e aí vem a questão do elemento morte. Saber lidar, porque quando se fala de câncer, a questão da morte, né, a pessoa começa a pensar que isso a qualquer momento pode acontecer. Então isso vai mexer, né, com essa pessoa. E falar de morte também tem o seu lugar nesse processo de câncer. E a depressão é algo que, se a morte, né, na cabeça desse paciente é algo que pode chegar a qualquer momento, está lidando com perdas, né, e a aceitação da situação, então não aceitação. Então são vários elementos aí a ser cuidado. Meu convite, né, é a questão da psicoterapia, buscar conhecimento, autoconhecimento. Compartilhe essa live, é mais como uma forma de introdução e trazer alguns pensamentos em relação à depressão e ao câncer, né, e como essas duas coisas se relacionam. Enfatizando que toda segunda-feira eu estou aqui nesse horário às 20h47, trazendo o melhor para você. Dia de quarta-feira eu trago filmes para que a gente possa estar trocando aprendizados. Esse filme dessa semana vai ser o Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme onde o ator principal é o Brad Pitt, e a ideia é que esse personagem ele nasce velho e ao decorrer do tempo ele vai ficando mais jovem. E é bem interessante, né, a gente trazer essa questão desse aprendizado. O que a gente traz, né, desse filme? Eu achei muito pertinente, tem alguns elementos bem para trazer a psicologia aí, a gente refletir. E dia de quinta-feira eu trago assuntos da psicologia, coach integral sistêmico, autoestima, a parte de autoconhecimento e tudo nessa direção, tá? Então esteja aqui na quinta, na quarta. E você que não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, o link está na bio. Meire, seja bem-vinda. Que você possa se inscrever, compartilhar e que você possa passar essa missão adiante, tá? Eu criei todo esse quadro no Instagram, no YouTube, para que essa missão seja levada para mais pessoas, que eu possa contagiar você que está assistindo de alguma forma a ser um vetor de mudança na vida das outras pessoas, tá? Essa é a proposta. Minha eterna gratidão. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.